Bom, meu nome é Milena, eu sou a pessoa por trás do perfil da consultoria de aprendizagem e eu trabalho há 18 anos oferecendo aulas particulares para crianças e adolescentes em todas as matérias que elas tiverem dificuldade e com ênfase em algumas dificuldades específicas, que são o déficit de atenção, a dislexia e a descalculia. Eu escolhi começar a falar sobre algumas dessas dificuldades para esclarecer um pouco e para que as outras pessoas que não têm essa dificuldade comecem a entender como é que funciona o universo dessas crianças e adolescentes, para ter mais paciência com elas, para ter uma melhor compreensão do problema e para tentar ajudar da melhor forma possível, focando no quê? No aprendizado, no sucesso escolar e na diminuição das decepções, das frustrações que essas crianças e adolescentes acabam tendo que enfrentar ao longo da vida letiva. Para isso, eu, além da experiência que eu tenho como professora, eu também sou fonoaudióloga, formei em fonoaudiologia e sou engenheira civil. Então eu pego tanto a parte da questão das dificuldades de aprendizagem, quanto a própria exatidão das matérias, das matérias de exatas que eu chamo de pacotinho terror, química, física e matemática, que são as mais pedidas. Bom, eu gostaria de começar apresentando mais ou menos em que consiste a descalculia. A descalculia é uma dificuldade que algumas pessoas apresentam e uma dificuldade persistente em matemática e raciocínio lógico. Não é uma coisa pontual. Eu nunca consegui aprender logaritmo. Não é essa a questão. Seu foco foi logaritmo, talvez a forma que ele foi ensinado não foi a forma mais adequada, mas se você conseguiu superar sua dificuldade nas outras coisas, antes e após esse assunto, você não tem um problema com a matemática, você teve um problema pontual. A descalculia, ela segue a vida da pessoa. Ela vai ter dificuldade de passar um troco a vida toda, ela vai ter dificuldade de fazer uma multiplicação ou uma divisão, ela vai aprender um processo e depois ela não vai conseguir lembrar direito como é aquele processo. E isso é uma questão funcional, é uma questão cerebral, é uma especificidade daquela pessoa. Ninguém é bom em tudo, ninguém tem talento em tudo, assim como ninguém é sem talento, Todo mundo tem suas aptidões, suas habilidades, alguns mais, outros menos. Nesse caso, da descalculia em específico, é com matemática e raciocínio lógico. Na dislexia seria com leitura e escrita. São outros processos. Eu conheço alunos muito bons em leitura e escrita, muito bons na área de redação, muito bons em expressão, muito bons em interpretação, mas que na hora de calcular não se dão tão bem assim. Assim como eu conheço situações opostas. Situações em que os alunos são muito bons na área de matemática, na área de raciocínio lógico, chega química, física, matemática, praticamente fecham, e tem um bloqueio, inclusive na hora de escrever determinadas palavras e na hora de fazer leitura delas. Esses casos, eles são diagnosticáveis, eles são tratáveis, e existem equipes multidisciplinares para lidar com essas questões. Porém, independentemente do rótulo, se a dificuldade existe, com nome ou não, é preciso trabalhar para que essa dificuldade seja reduzida. Solucionada é um pouco mais difícil, mas pelo menos reduzida. E como é que a gente trabalha isso? Nós trabalhamos no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, de acompanhar o desenvolvimento escolar e acompanhar os momentos em que essa criança, esse adolescente, começa a ter dificuldade, para que isso não vire uma bola de neve e futuramente a criança chegue em 8º, 9º ano, como a gente vê alguns casos aí, e não lembre como é que faz uma conta de divisão. Bom, a descalculia, quando ela não é diagnosticada, quando ela não é tratada, ela vem trazendo históricos de fracasso escolar. As crianças vêm odiando matemática, elas já crescem odiando. Eu não gosto de matemática. E é já um sintoma. Quando você não gosta de uma coisa, geralmente é uma coisa que você não teve facilidade de aprender, que você sofreu, que você teve dificuldade. Você não precisa dizer, eu não gosto de, se para você aquilo ali é uma coisa que, por mais que você não adore, você passou, superou e acabou. Você não fica dizendo, eu não gosto, eu odeio. Tipo, eu tirei um 6, 7 em português, eu odeio português. Não, tolerável. Agora, quando você começa a dizer que você não gosta, que você tem dificuldade, que você odeia, já é um sintoma para você olhar ali, onde é que começou essa raiva? Onde é que começou esse desgosto?
Será que é do assunto agora? Será que é porque não está se dando bem com a aula que está tendo agora? Ou já é uma coisa pregressa, de anos e anos, empurrando certas coisas com a barriga, não entendeu direito aquele ponto e aquele ponto interferiu em outras coisas no futuro? Bom, isso aí a gente vai tentar entender um pouquinho hoje. Eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona. Eu fiz um guiazinho e por que eu escolhi trabalhar nessa área? Esse guia aqui é a prova disso. Eu tenho déficit de atenção. Então, eu posso conseguir simplesmente falar sobre tudo que eu quero, mas eu posso, por exemplo, dizer assim, eu vou falar sobre duas coisas muito importantes. Começo a falar sobre a primeira, e aí falo tanto sobre a primeira que eu esqueço da segunda. Eu não consigo voltar, eu não volto. Então, eu vou seguir um roteirinho e vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. Bom, como é que funciona a cabeça de uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de raciocínio lógico? Imagine o seguinte, eu lhe dou uma instrução para você chegar num lugar. Você vai seguir uma estrada direto, você vai virar à esquerda, depois você vai virar à direita e você vai seguir adiante por 2 quadras. Depois disso, você vai virar à esquerda de novo. Tranquilo. É só você memorizar. É uma questão de memória. Sim, é uma questão de memória. Se eu lhe der essas instruções. Agora, se eu disser assim, imagine o caminho voltando. Imagine que você vai voltar para casa, daí em diante. Você vai ter que pensar novamente na estrada, só que fazendo todo o caminho contrário. Aí entra o raciocínio lógico. Sai um pouco a memória e entra o raciocínio lógico. Se você não conseguir analisar e visualizar esse processo, você vai se perder, né? Se as duas forem iguais, principalmente. Então vamos supor o seguinte. Se você... funciona da seguinte forma. Eu lhe dou a instrução. Você subiu, você virou para, no caso, a minha esquerda. Você subiu de novo, você precisou ir para a direita, depois subir e ir para a esquerda. Você parou aqui. Como é que você vai voltar? Você vai enxergar o mapa ao contrário na hora que você estiver voltando, porque você vai ter que voltar ao contrário. O que era direita, para você, na hora de voltar, vai virar esquerda. E assim sucessivamente. É assim que funciona o raciocínio lógico e é assim que começam as dificuldades. Quando você tem dificuldade de visualizar esse tipo de exemplo, você começa a apresentar dificuldade em outros tipos de raciocínios que exigem essa imagem que vai além de simplesmente uma imagem, precisa de uma interpretação. Onde é que começa a questão da matemática? A matemática, muitas vezes, ela começa antes da matemática. Porque quando você aprende a matemática, quando aprende a somar, dividir, multiplicar, antes disso você aprende quantidades. Você aprende a contar, certo? Então, as crianças, elas trabalham com situações concretas, de ter objetos, de ter brinquedos, e começam a contar esses objetos, esses brinquedos. Depois disso, você começando a testar alguns conceitos do tipo, eu tenho 4 objetos, se eu tirar um, quantos ficam? Ela não consegue raciocinar 4 menos 1 ainda, 3. Ela vai precisar contar 1, 2, 3 para descobrir quantos tem. Então, o começo do trabalho em matemática é uma coisa concreta, é uma coisa que precisa ser visual, né? Ela precisa ver para entender. E começa a ficar muito mais complexo quando começa a multiplicar. É por isso que muitos colégios eles adotaram o chamado material dourado, que são quadradinhos que as crianças vão contando para elas precisarem enxergar, elas precisam ver aquilo, senão elas não acreditam. Por exemplo, se eu disser 5 vezes 5 é 25, aí para elas é um conceito muito abstrato. Elas precisam ver 5 linhas, 5 colunas, tudo preenchidinho e contar até 25 para acreditar e conseguir internalizar aquele conceito. Antes disso, elas não vão conseguir aceitar a tabuada. Assim mesmo acontece com a divisão. Então, se esse processo ele não foi absorvido adequadamente, a criança ela não vai sair dessa fase concreta de precisar visualizar e começar a abstrair. Não, eu já sei que 5 vezes 5 dá 25, porque é o 5 vezes. Isso já é abstração, eu preciso só colocar dentro da minha cabeça, certo? E aí esse pulo da objetividade para a subjetividade já pode trazer algum tipo de dificuldade para essa criança no futuro. A partir disso aí, o que é que eu acho muito importante? Primeiro, eu acho muito importante começar um trabalho com concreto, com a criança pequena. E isso você pode propagar para outros tipos de assuntos depois. Então, vamos lá, vamos voltar. Com a criança pequenininha, qual é o objetivo? O objetivo é ela ver o concreto, ela precisa enxergar. Enxergar as contas de dividir, enxergar as contas de somar, as contas de multiplicar e as contas de subtrair. Ela precisa ver você tirando peças, contar de novo para ela entender e absorver quais são os conceitos que existem por dentro da matemática. A partir daí,
eu indico, por mais que os colégios hoje em dia não façam isso, não recomendem, não apliquem, eu indico muito que as crianças aprendam a tabuada de multiplicar. Depois que já tiver internalizado soma, subtração, aprendam a tabuada de multiplicar. Por quê? Eu vejo muitas crianças se perderem com continha nos dedos. E aí, por exemplo, quando você faz 2 vezes 2, é o 2 duas vezes. Tranquilo. É difícil uma criança errar 2 vezes 2, até porque é uma conta muito usada e aí ela vai decorar. Mas quando chega no 9 vezes 9, eu vejo muita criança se perder, porque são 81 dedos. Conta um dedo a menos, conta um dedo a mais, prejudicou a conta. Não adiantou, ela perdeu 80 segundos da vida dela e contou errado, porque ela ficou dependendo dos dedos. E aí, a conta de multiplicar, ela ajuda muito na divisão. Se você tem o raciocínio da multiplicação, você tem o raciocínio da divisão. Eu sempre pergunto assim, qual número que vezes esse dá um número perto do outro? Eu sempre, na hora de fazer a conta de divisão, eu pergunto o raciocínio da multiplicação. Qual número da tabuada do 3 consegue chegar perto do 12 ou consegue dar 12? Então eu sempre estou resgatando a multiplicação, inclusive para a divisão. Então eu peço assim aos pais, olha, se você puder dedicar um tempinho para seu filho aprender a tabuada, faça isso. Chegue até dirigindo no carro, levando para a escola. Quanto é 5 vezes 5? Quanto é 3 vezes 2? Vá perguntando. Quer ver outra coisa que muita criança não sabe? Que, por exemplo, 4 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 4. E isso, se ele internalizar, ele vai saber a tabuada de um número. E aí, quando chegar na tabuada seguinte, de um número mais alto, ele vai sacar que muitos daqueles números ele aprendeu antes. Por exemplo, na tabuada do 2, já aprendeu a tabuada do 3, já aprendeu a tabuada do 4. Quando chegar na tabuada do 6, ele já sabe o 6 vezes 3, porque é a mesma coisa que 3 vezes 6. Ele já sabe o 6 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 6. E aí vai diminuindo a quantidade de coisas que ele tem que aprender. Uma dica que eu dei há um tempo atrás, quando eu falei sobre tabuada, foi o seguinte: como é que você vai começar a ensinar tabuada para uma criança que não sabe nada, ou que sabe muito pouco da tabuada? Por exemplo, você vai pegar a tabuada de 2. Aí, 2 vezes 1, 2 vezes 2, e etc. O que é que você vai fazer? Você vai preencher com ele. Você não vai dar pronto. Você vai primeiro fazer uma arguição. Você monta a tabuada e aí vai perguntando a ele para ver o que é que ele sabe. 2 vezes 3. Aí, por exemplo, ele respondeu 2 vezes 2 porque ele sabe. Mas ele não respondeu 2 vezes 3. Aí você deixa aqui, olha, 2 vezes 3 é 6. Você preenche. Quando a criança souber poucos números, você vai fazer um reforço positivo da seguinte forma. Você vai pegar um marca-texto e vai marcar os números que ela sabe. E aí você vai argumentar o seguinte: olha, você já sabe esse. Você já sabe 3, você já sabe 4. Vamos aumentar agora, você vai aprender mais 2. Aí você coloca mais 2 números. 2 vezes 4, 2 vezes 5, e assim vai. Aí quando ela souber esses, você pergunta saltado também. Não pergunte sequencial, porque a tabuada de 2, principalmente, ela sabe que é só adicionar 2, depois só adicionar 2. Fica muito mais fácil. Então você pergunte sempre alternado. Pergunte 2 vezes 2, depois pergunte 2 vezes 5. E aí, toda vez que ela souber um número novo, você vai comemorar e você vai passar o marca-texto, para ela ver que ela está conquistando coisas, que ela está absorvendo e que ela não está igual a antes. Você vai motivando, falta pouco. Aí você avança para a tabuada de 3 e assim sucessivamente. Quando a criança já sabe alguns números, uma boa quantidade, aí eu recomendo fazer o contrário. Você marca os que ela não sabe. Porque aí você vai argumentar o seguinte: olha, você sabe todos esses, só está faltando esse. E aí você sinaliza para ela, para que dê um destaque para ela. Olha, esse aqui, esse que estão marcados são os que eu ainda preciso aprender. Isso vai ajudar muito mais na frente. É sofrível, é chatinho, tabuada? É, mas vai ajudar para a vida toda. E é uma coisa que a gente não esquece, né? Fato, a gente sempre está precisando de tabuada. E aí eu recomendo, mesmo que os colégios não façam mais questão de que os alunos decorem a tabuada. Eu não fico nessa dos dedinhos. Uma dica que eu dou a vocês sobre tabuada também: a tabuada do 2 é fácil, a do 1 dá a mesma coisa. Agora, por exemplo, a do 9. A do 9 é uma tabuada muito grande, que dá muito trabalho para as crianças. E quando elas chegam, elas aprendem um truque que é ter que preencher a tabuada, né? Todo mundo aprendeu isso quando era pequeno. 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai voltando. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Aí a primeira dá 0, 9, a segunda dá 18 e assim vai. Tem uma outra forma que você não precisa escrever a tabuada. E isso eu aprendi com uma aluna. Ela não queria me contar o truque dela, eu fiquei observando até sacar o que é que ela fazia. É o seguinte: se você pega a tabuada, só funciona com a do 9. Se você pega a tabuada do 9 e aí você quer, por exemplo, 9 vezes 7.
Você conta nos seus dedos até 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo dedo, que é 9 vezes 7, você abaixa. Ele vai ser o divisor entre as dezenas e as unidades. Então, do lado de cá tem 6 dedos separados e do lado de cá tem 3, 63. Só funciona para tabuada de 9, mas funciona para todos os números. Então, por exemplo, 9 vezes 5. 2, 3, 4, 5. Eu baixei esse. Ficaram 4 dedos desse lado e 5 desse, 45. Você já ajudou ele na tabuada do 9. Então, se não ficar na mente, pelo menos ficou na mão e de uma forma mais segura do que ele contar, imagine, até 81. Bom, ensino fundamental. Se a criança já adquiriu a tabuada, o que é que você pode fazer para estimular muito o raciocínio matemático dessa criança? Você vai trabalhar com dinheiro. Não existe ninguém, até hoje eu não conheci nenhum aluno nesses 18 anos que dissesse assim, eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de lidar com dinheiro. Todos eles querem mesada, todos eles querem moeda. Então, uma forma ótima de estimular os alunos é trabalhar com dinheiro. Brincar de mercado, sabe? Ensinar a dar troco. Aí você vai explicar pra ele, olha, se você pega o troco errado, você também tem que saber o troco, não é confiar no caixa, porque às vezes o caixa também faz errado, alguém pode passar a perna, ele enganar, e você tem que ficar ligado no seu dinheiro, senão você vai perder dinheiro. Todos eles ficam interessadíssimos. E aí você pode trabalhar com dinheiro de várias formas, brincando de mercado em casa, você pode comprar cédulazinhas, existem umas cédulazinhas que são vendidas em algumas livrarias e tal na internet, imitando o dinheiro real, é uma coisa mais concreta. Moeda é mais fácil, né? Consegue mais fácil. Você pode criar seu próprio dinheiro, você pode imprimir, mas é uma coisa muito boa para trabalhar com crianças. Coloca preço em coisas em casa e aí trabalha com o dinheirinho. Eu fico brincando, eu sempre falo a mesma frase, meus alunos todos sabem essa frase, com dinheiro ninguém erra a conta. Mesmo que erre, no fundo talvez erre, mas eu sempre digo, com dinheiro ninguém erra a conta, porque fica todo mundo esperto, ninguém quer perder dinheiro. E aí é uma forma muito boa de se trabalhar o raciocínio matemático com crianças. Aí dá pra trabalhar multiplicação, porque se eu passar todos esses cadernos aqui, eu tô comprando esses cadernos todos, cada um custa R$2,50, eu comprei 5 cadernos, quanto vai dar? R$2,50 com R$2,50, aí você pode pegar o conceito de soma, você pode pegar o conceito de multiplicação. A conta aqui deu tanto, mas eu tenho que dividir com meus 2 colegas, então eu vou dividir para 3 pessoas, quanto é que vai dar para cada um? Dá para você criar várias situações em que você trabalhe esse raciocínio matemático com crianças pequenas. Uma outra coisa que eu vejo muito, crianças com dificuldade. Ver um tracinho, um número em cima e um número embaixo. É um terror para criança. Eu não gosto de fração, eu odeio fração. Eu dou uma dica, olha, sempre trabalhe, sempre pense em fração da seguinte forma. Você vai botar em cima da fração, sempre dinheiro, e embaixo da fração você vai botar pessoas. Eu sempre dou essa dica, dinheiro, pessoas. Então, muitos alunos que têm dificuldade assim, qual é o resultado maior? É 5 sobre 2 ou é 2 sobre 5? E aí eles ficam totalmente perdidos, eles não entendem esse conceito. Porque isso aqui, por mais que se tenha um treino, que se tenha aquelas figurinhas nos livros que divide em 5 partes, que divide em 2 partes para contar, eles não vão gravar muito aquilo não. E aí você tem que trazer para a prática. Qual é a prática que eu uso? Imagine, eu chego para o aluno e digo assim, quando ele está com dúvida aqui, você tem 2 filas, 2 opções. Numa fila tem uma pessoa dizendo, ei, eu tenho R$5 e quero dividir para 2 pessoas. E na outra fila tem uma pessoa dizendo, eu tenho R$2 e eu quero 5 pessoas nessa fila que eu vou dividir. Em qual fila você vai entrar? A maioria vai acertar. Por mais que não saiba quem é maior aqui, a maioria vai dizer, eu quero entrar nessa fila. Entendeu? Quando disser que quer entrar nessa, aí você começa a ficar preocupado. Você, peraí, deixa eu voltar no tempo, deixa eu explicar com o quadradinho, deixa eu explicar no desenho. Mas se não, dinheiro e pessoas funciona. Pode ter certeza. E aí, são dicas que são estratégias que você vai bolando para trabalhar com essas crianças que têm alguma dificuldade de, digamos assim, de subjetivar o conceito da matemática. Você vai trazendo para a prática, você vai trazendo para a vida real, vai puxando ela e a partir daí ela vai deslanchar um pouquinho mais. Tem várias crianças com quem eu trabalhei já ao longo do tempo que elas conseguiram desenvolver muito a matemática por causa disso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou falar. Bom,
No ensino médio. No ensino médio, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, porque você foge do concreto. Por exemplo, quando a gente está ensinando função, para trazer para a prática é muito difícil. Eu falo, por exemplo, sobre função de primeiro e segundo grau. De primeiro grau, eu falo sobre você ter uma fábrica e aí quanto mais camisas você vai produzir, mais lucro você vai ter, mais você tem que manter a fábrica, tem um custo de manutenção. Eu conto uma história assim, para trazer para a vida real. Mas não dá para contar a mesma história toda hora e a criança e o adolescente ele tem que entrar no processo de saber fazer a função. E às vezes você não tem nem tempo hábil de, imagine, para cada assunto você criar várias N histórias diferentes. Se você precisar ser objetivo, você vai ser objetivo da seguinte forma. Crianças e adolescentes com dificuldade de raciocínio precisam de um processo. Um processo com começo, meio e fim. Quando elas acostumarem com começo, meio e fim, elas acostumarem com uma sequência de raciocínio, e aí você vai começar a mudar os números. Porque elas precisam de uma organização do pensamento. Por exemplo, em casos que as crianças elas têm dificuldade com sistema de equação. Eu sempre passo o passo a passo do sistema. Como é o sistema de equação para quem não está lembrado? Por exemplo, você tem aqui x mais y, e eu não vou ensinar o assunto, eu vou ensinar como é o raciocínio que você pode aplicar para qualquer assunto. X mais y igual a 2. Aí você tem x menos y igual a 8. Como é que acha o valor de x e o valor de y? Organize seu pensamento. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é escolher uma linha. Então, já é uma coisa do passo a passo que eu dou a instrução. Primeira coisa que você vai fazer, aí o aluno responde, escolher uma linha. Pronto, você escolheu a primeira ou a segunda linha? Ah, escolhi a primeira linha. Você separa a primeira linha, igual a 2. O que é que você vai fazer agora? Qual é o segundo passo? Escolha uma letra e deixe ela sozinha. Olha como é que eu vou explicando passo a passo, processual. E aí, eu escolhi o x, deixei o x sozinho, certo? E agora o que é que você faz? Bom, aqui não tem mais para onde ir. O que é que a gente vai fazer? Vai aproveitar a segunda. Aí, quando eu termino tudo aqui, acho o valor de x, acho o valor de y, o que eu reforço com ele não é o cálculo em si, é o passo a passo. Qual foi a primeira coisa que você fez? Eu escolhi uma linha. Qual foi a segunda coisa? Eu escolhi uma letra. Qual foi a terceira coisa? Depois dessa letra, eu não tenho mais o que fazer, eu vou jogar na outra. Pronto. Se ele pegar o passo a passo, o resto ele vai saber fazer. Mas o importante para você é fazer o passo a passo. Quando o aluno tem muita dificuldade, eu faço a mesma questão várias vezes. Eu não coloco números diferentes. Eu coloco x mais y igual a 2, x menos y igual a 8. Vou fazer, você vai acompanhar, certo? Certo. Agora eu vou apagar isso aqui e você vai fazer sozinho a mesma coisa. Isso dá uma segurança maior a ele, porque assim, ele pensa assim, pô, eu tenho memória de alguma coisinha, aquela pesquinha, né? Aquela garantia da pesca. Eu tenho memória de como era. Eu não tô preocupada que ele se apoie nessa memória, eu não tô preocupada que ele saiba o resultado. Eu quero que ele tenha essa segurança, porque o que eu preciso agora no processo é que ele saiba o passo a passo. E aí, até aprender o passo a passo, pronto, agora eu posso mudar um númerozinho, botar outro, vou colocar outro número. E aí ele vai ganhando segurança. Não adianta eu chegar aqui, passar isso, explicar como é, para tentar colocar ele para fazer, passar um número diferente, e ele com um número diferente, aí já deu fração, pronto, já entrou em desespero. Tá diferente do primeiro, e agora? E aí você vai adequando aos poucos o raciocínio, senão não vai. Uma outra coisa que eu sempre faço é, por exemplo, existem assuntos em matemática que eles têm atalhos, entre aspas. Por exemplo, equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Novamente dizendo, eu não vou explicar como é o assunto, eu vou explicar um atalho para você ter uma ideia de, isso aqui eu podia usar em outro assunto, essa ideia assim. A equação de segundo grau, ela tem uma forma de ser resolvida, que é uma forma básica, que é Bhaskara, certo? Que é aquela com o famoso delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí depois faz x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Todos eles têm que decorar essa parte, enfim, eles têm que aceitar isso. Mas o livro, se você olhar qualquer livro didático, eles começam falando sobre formas de resolver sem precisar de Bhaskara. Ou seja, para equações incompletas. Por exemplo, quando b não existe na equação, quando c não existe na equação. E aí eles colocam, porque é mais fácil de resolver para o aluno. Só que eu faço o contrário. Eu digo, bom, se o aluno já tem dificuldade
de pegar isso aqui e essa forma de fazer, esse raciocínio, é justamente para a equação completa, e a equação completa não tem outra forma fácil de fazer, eu digo assim, faça todas desse jeito. Faça por um padrão. Porque se ele for pegar as formas mais fáceis, o método mais fácil quando não tem B, o método quando não tem C, são 3 métodos diferentes para o aluno aprender. Aí eu sempre pergunto a eles, eu digo, olha, tem um método fácil, tem um método difícil. O método fácil só serve para essa e para essa. E você ainda vai ter que aprender o método difícil de qualquer jeito. O método difícil serve para todas. Qual é o melhor você pegar? Você pega logo o difícil, pode usar para todas. Se você ficar muito seguro e quiser aprender os outros depois, aí você aprende. Porque você está no lucro, você faz mais rápido. Mas aprenda o que serve para tudo. Primeiro, dê prioridade a isso. E é o que os livros não fazem. Então, como o meu foco já é quem está com dificuldade de aprender, eu já foco no objetivo principal, que é você pegar o que serve para tudo. Porque eu sempre pergunto, olha, você quer aprender o método fácil e o método difícil, sendo que o fácil serve para algumas coisas e o difícil serve para todas, ou você quer ir logo para o difícil? Aí eles geralmente querem o fácil, mas eles ficam na tentação assim, poxa, se eu pegar o fácil eu vou ter que aprender o outro de qualquer jeito. E se eu aprender o outro, eu só aprendo um. Eu só preciso aprender um, que serve para tudo. Então ele vai para esse. Eles acabam optando. Eu dou sempre essa opção de escolha, justamente para que o aluno ache que tem controle sobre alguma coisa. No final das contas, ele não tem muito controle, né? Ele vai ter que aprender de qualquer jeito. Mas dá um pouquinho mais de segurança para eles, dá uma participação para eles no processo também da própria aprendizagem, né? Então eles ficam participativos no processo deles aprenderem. Então é muito importante essa questão da repetição do processo. Eu sempre repito os exemplos com o mesmo valor, o mesmo número, antes de modificar. Eu digo, ó, tá seguro agora? Pronto, aí agora eu vou começar a mudar os números um pouquinho. Eu coloco fração, eu coloco número com vírgula. E é basicamente isso. Minha pretensão com essa live era basicamente passar algumas dicas de como você ajudar crianças e adolescentes que tenham dificuldade de raciocínio lógico e matemática. E aí qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, tá bom? Aí muito obrigada pela audiência, pela paciência. E aí a gente se vê em outra live. Se vocês conhecerem alguém que tem dificuldade, conhece um pai ou uma mãe que está enfrentando dificuldade com algum filho, acha que aquilo é preguiça, é má vontade, não é. Não é. Às vezes a pessoa tem preguiça, independente de qualquer coisa. Aí quando a pessoa tem preguiça geral, a pessoa tem preguiça de estudar. Mas se disser assim, ele tem muita preguiça quando é matemática. Peraí, só com matemática? Então tem alguma coisa estranha. Ele tem dificuldade, isso desmotiva e ele não tem nenhuma vontade. Eu odiava inglês. Eu não sabia nada de inglês. Agora eu sei. Eu não vou dizer que eu adoro. Mas se eu sei, não dói. Entendeu? Então, assim, se você consegue aprender uma coisa, você não vai mais odiar aquilo. Se a criança odeia aquilo, você já tem algum sinal de que precisa ser... você precisa fazer alguma interferência naquilo ali para que aquilo melhore. Uma outra coisa que eu, inclusive, falei com a mãe de uma aluna minha. Ela sempre falava na frente da aluna, ela comentava assim, porque fulaninha tem dificuldade com matemática. Fulaninha tem dificuldade com matemática. Aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, mesmo que o aluno tenha, de fato, dificuldade de matemática, o que você está fazendo é reforçando para ele que ele tem. Então, se ela está ouvindo aquilo desde pequena, ela vai assumir. Todo mundo diz que eu tenho dificuldade, realmente é uma coisa minha. Não é eu estou com dificuldade, eu tenho. Então, quando eu for tentar aprender um outro assunto, que eu não entender de primeira, eu tiver um pouquinho de dificuldade de aprender, é porque eu sou ruim de matemática. Eu sempre fui ruim de matemática desde pequena. Tentem não dizer isso. Tentem dizer assim, ela está com dúvida de matemática. Ela está com alguma questãozinha agora de matemática que precisa ser resolvida para depois isso ser solucionado. Não rotule, não diga que a pessoa tem, porque a pessoa vai assumir, ainda mais uma pessoa, uma consciência que está em formação, que está em crescimento. Ela vai contar essa história quando ela crescer. Ela vai, desde pequeno eu não gosto de matemática, desde pequeno eu tenho dificuldade com matemática, e vai criar um bloqueio para aprender aquilo. Então evitar de falar isso, né? E tentar trazer para a questão pontual, momentânea. Está com dificuldade nisso, vamos atuar e tal. E aí vem muito a importância do acolhimento da escola, do professor com dedicação especial, ou seja, que nem todo mundo tem condição de manter um professor particular,
banca ou professor particular. Eu sei que é dispendioso. Muita gente não consegue chegar em casa com paciência ainda para ensinar, ou às vezes tem paciência, às vezes quer ensinar, às vezes tem tempo de ensinar, mas não sabe ensinar, ou não sabe o assunto para ensinar, né? Então existem várias dificuldades aí no meio, mas façam da escola um parceiro. Se o aluno tiver dificuldade, conversem com a escola. As escolas hoje em dia têm aconselhamento pedagógico. Converse com o pedagogo. Olha, será que essa questão da criança é pontual? Será que essa questão da criança é uma coisa que vai atrapalhar o futuro dela? Será que eu preciso de uma avaliação especial? Será que essa criança precisa ou tem direito a uma prova especial feita para ela? Porque crianças com questões de aprendizagem, elas têm direito, por lei, a ter adaptações na prova, né? E muita gente não sabe disso. É importante que se fale sobre isso, que se saiba sobre isso e que as situações elas sejam adequadas às dificuldades para que a criança ela consiga se desenvolver sem tanta frustração, né? E aí pegar aquela capacidade que ela tem de aprender e conseguir, digamos assim, otimizar